num ano tão complicado, na verdade, nesses últimos 2 anos, um dos grandes recados que o nosso setor teve e deu para o mercado como um todo é que não adianta ficar chorando, tem que ir atrás, tem que fazer acontecer. E isso realmente foi uma realidade, e a quantidade de inovações que foram realizadas foram realmente surpreendentes em toda a cadeia. E dentro desse contexto, claro que o assunto sustentabilidade também está fazendo cada vez um papel maior, e a sua importância é praticamente decisiva. Então, dentro desse contexto, nós pensamos, bom, é importante ver como que a sustentabilidade vai influir na decisão das empresas, nas suas decisões em termos de planejamento, de investimento, de projeção. E, para tanto, então, nós estamos convidando aqui a Sônia Chapman, gostaria que ela viesse até aqui à frente. Seja bem-vinda, Sônia. Vamos fazer uma pequena apresentação aqui da Sônia. A Sônia Karen Chapman, ela é diretora da Chapman Consulting, ela é administradora de empresas, especialista em sustentabilidade pela University of Cambridge e auditora de responsabilidade social e ambiental pela ABNT. Então, a Sônia é uma pessoa bem tarimbada, com larga experiência, e o tema da palestra dela é a sustentabilidade colocada em prática nos negócios. E a ideia é assim, ela, claro, vai dar uma introdução, ela vai colocar toda a questão, mas é muito importante também que, após a apresentação dela, a gente tenha realmente uma troca de ideias, né? Então, vocês terão aqui na frente 2 microfones. Então, após a apresentação, a gente gostaria que as pessoas que tivessem dúvidas ou quisessem alguma informação maior acerca de algum dos pontos abordados, viessem, se identificassem e dirigissem a sua pergunta, porque é sempre uma parte legal essa parte da troca de ideias, e aí ela pode complementar e pode dar várias sugestões, ideias, dicas e, principalmente, uma ajuda para a abertura, para a gente abrir a mente, né? Para a gente pensar, poxa, como que nós podemos planejar melhor o nosso negócio em sentido de sustentabilidade. Ok? Então, eu vou pedir para você pegar um microfone. Boa apresentação. Obrigada. Bom dia. Eu também vou apanhar aqui com o passador, é isso? Qual deles é para usar? Qualquer um? Vamos testar. Tcharam! Oh, tá bom. Bom, bom dia, um prazer enorme, muito obrigada aqui por essa oportunidade de estar com vocês. De alguma maneira já acompanho os desafios de vocês e a gente hoje vai falar bastante das oportunidades no contexto de sustentabilidade, desde os meus tempos de BASF, mas antes de falar da minha carreira, eu queria falar a meu respeito. As pessoas me perguntam, Sônia, mas você fala tão bem português, você não é brasileira. Aí já me quebra as pernas, porque a minha alma é brasileira, eu me esforço tanto para falar direitinho, mas não, eu nasci na Argentina. Ninguém é perfeito. Minha mãe é alemã, meu pai é inglês, e eu vim muito pequena para cá, por isso que eu digo que o coração, a alma é brasileira. Eu acho que a gente tem um espírito aqui de inovação, de se reinventar constante, que é muito a cultura aqui no país, e conversa muito com tudo que eu vou falar agora sobre sustentabilidade, o que vocês vão escutar no decorrer do dia, à tarde também com a Bia sobre economia circular. Um privilégio estar aqui com vocês, muito obrigada. Normalmente, eu gosto que me interrompam nas minhas palestras, mas eu já entendi que a gente vai deixar a interação para depois. Então, lembrem das perguntas e realmente aproveitem essa oportunidade para a gente ter esse contato mais direto e prático. A ideia hoje, inclusive no final do dia, na agenda está previsto vocês falarem sobre o planejamento estratégico, não é? A ideia é dar bastantes subsídios para vocês no decorrer das palestras, para verem como é que vocês podem adotar dicas que a gente vai dizer aqui, inclusive de outros setores, para avançarem, para se destacarem, para se posicionarem e serem cada vez mais competitivos. Então, aí, já falei de mim como pessoa, eu moro aqui em Vinhedo, sou mãe da Laura, de 13 anos, e, enfim, muito feliz por estar aqui. A minha carreira, já passei por
Já iniciei minha carreira como auditora, com foco em finanças, trabalhei 17 anos na BASF, 12 no agronegócio dela, aqui na Alemanha, na Índia, no Japão, projetos também nos Estados Unidos e na Colômbia, na Argentina, enfim, uma diversidade muito grande de desafios e também de oportunidades, né? E uma coisa que a gente, estando numa empresa tão diversa como é a BASF, aprende muito rápido é que, de repente, o desafio de uma área pode ser resolvido por alguma boa prática de outra área. Então, vocês vão ver aqui na minha palestra que eu vou falar bastante de o que outras áreas, os desafios de outras áreas, como é que eles estão pensando sustentabilidade, e eu acho que vários deles podem ser uma inspiração para vocês. 5 anos eu fui presidente da Fundação Espaço Eco, da BASF, uma organização criada pela BASF com o governo alemão para promover a sustentabilidade na América Latina através de uma metodologia que dá um pouco mais de objetividade ao discurso, para a gente ter realmente formas de dialogar aí, inclusive com Greenpeace, WWF, varejo, que não precisa entender necessariamente da indústria química nem de sustentabilidade, mas que entende de números, que entende de indicadores. Então, na segunda parte da minha palestra, eu vou falar muito da importância da gente medir o que está falando, da gente mostrar de forma verificável, inclusive, o que a gente está fazendo em sustentabilidade. Eu trabalhei, depois da Fundação Espaço Eco, 3 anos na Braskem. Braskem, eu fui representante em sustentabilidade da empresa justamente para fora. Então, como é importante uma empresa se unir a outros atores, associações, federações, parceiros, enfim, para alcançar objetivos. Acho que uma coisa que todos aqui entendemos, especialmente à luz da pandemia, 1 ano e meio já, nesses dois últimos anos, é que a gente não consegue resolver nada sozinho, a gente também não está sozinho no mundo, a gente precisa estar muito mais conectado, inclusive com alguém que está muito longe da gente, mas, de certa maneira, a pandemia nos aproximou e nos demonstrou também o que é mais fundamental para a gente na vida e para as pessoas que a gente ama. E, desde 2017, eu também sou, além de consultora independente, eu também sou gestora de uma rede, de uma associação de empresas, governo, academia, ONGs, organizações que se dedicam a discutir o pensar ciclo de vida, que é uma coisa que eu vou falar aqui agora também. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente falar o que é sustentabilidade, mas sem aquela coisa chata de dizer sustentabilidade é 2 pontos, anotem e decorem. Eu gosto de que o termo seja compreendido de forma concreta. Então, eu gosto de começar com o que é o grandes desafios que a gente tem como humanidade. A gente pode pensar em vários, mas se a gente, num eixo, coloca a nossa pegada ecológica, que é a necessidade que nós temos de extrair matéria-prima, consumir energia, água, enfim, e no eixo do desenvolvimento humano. Eu acho que todos concordamos que sustentabilidade, como já dito aqui no início, não são só impactos ambientais, que seria a pegada ecológica nesse gráfico. O IDH é a gente promover uma melhoria de qualidade de vida. Então, o IDH é composto pela expectativa de vida, pela renda familiar e pelos anos na escola. Se a gente, nesse rápido exercício, pode concordar que o melhor dos mundos, o ideal é quando a gente, como nação, como humanidade, consegue um alto IDH, né, uma alta qualidade de vida, né, composto por aquelas três dimensões que eu falei, sem comprometer a regeneração de recursos que a gente precisa, que consome e que vive, não é? Então, esse seria o ideal, a gente combinar esses aspectos sociais com uma extração, uma necessidade razoável de recursos naturais que eles, por sua vez, possam se regenerar adequadamente. Daí vamos ver que país está já fazendo isso. Cada uma dessas cores representa um continente, depois na legenda eu abro, mas não é isso que é relevante agora. Se a gente plota todos os países no mundo, nesse gráfico, nenhum está nesse quadrante. Então, a gente não pode afirmar, nenhum país pode, nenhum governo pode afirmar que eu sou sustentável, olhem para mim, olha como eu estou fazendo direitinho, me copiem. Ou, por outro lado, eu gosto de ver o meio copo cheio, é uma oportunidade para todos nós reconhecermos que precisamos reaprender uma série de coisas, reaprender a produzir, reaprender a consumir
Então, é um momento onde a humanidade precisa mais diálogo, mais colaboração, associações, por exemplo, cooperativas, praticam isso e sabem como é bom a gente se ajudar, né, em momentos de crise e também aprender juntos para juntos avançarmos. Eu acho que é um momento onde, dada essa circunstância que todos reconhecem, precisamos então dialogar e ter humildade de que todos precisamos reaprender uma série de coisas. Abrindo agora a legenda, é evidente que os pontinhos roxos são países na África, laranja são na África, Europa, com um alto IDH conquistado, porém com um uso excessivo de recursos de origem fóssil, especialmente, desperdícios, que a gente vê, as pessoas me perguntam, mas aonde que está o Brasil, aonde que está os Estados Unidos, onde é que está a China? Então, algumas bandeirinhas a gente abre aqui, quem quiser ter o detalhe, depois a gente pode conversar. A Alemanha, né, que vira e mexe, até um tempo atrás dizia, mas é o país que paga pela sustentabilidade, tem que também rever a sua dependência na sua matriz energética de origem fóssil. Enfim, nos Estados Unidos, não só a dependência do carvão para a energia, mas muito aquela cultura de big size, everything. Então, muita perda de alimento, especialmente, eleva aí a situação nos Estados Unidos. Mas, independente do país, a gente vê que todos temos que fazer alguma coisa. No Brasil, a gente precisa avançar no IDH, de novo, anos de escola, expectativa de vida e renda familiar. Então, pensem sempre como o setor de vocês, a organização de vocês pode promover esse avanço. A gente estava vendo que a pandemia foi boa para o setor. Então, estamos aumentando a renda de quem está nesse setor. Isso movimenta o IDH. Então, se a gente fizesse um gráfico só de flores e plantas ornamentais, como estaria esse filme, né? Como é que tem contribuído para melhorar o IDH no Brasil ou nos municípios que atuam? Eu acho que esse gráfico, eu mostro ele primeiro porque ele vai ser muito o fio condutor de todo o meu raciocínio nessa palestra. Há alguns anos atrás, o cofundador do Capitalismo Consciente esteve no Brasil falando na HSM sobre comportamentos que ele já percebia na humanidade e apesar de ser já há 7 anos atrás, ainda é muito presente e eu acho que foi intensificado pela questão da pandemia. Todos estamos mais atentos, queremos compreender melhor as consequências das nossas ações, temos mais compromisso com a verdade e um sentido mais aguçado do que é certo e errado. A gente rejeita a violência, a gente quer ser mais inclusivo e eu acho que tem tudo a ver aqui com o que vamos explorar durante o dia. Temos esse anseio de viver mais em harmonia com a natureza. Então, ele diz que muito tem a ver porque a idade média das pessoas no mundo inteiro está chegando mais para 40, que é quando a gente na vida se pergunta para que eu estou aqui, o que eu quero deixar de legado. Tem outras questões também, mas eu acho que essas tendências são bem interessantes. Uma outra coisa que ele falou nesse evento, que ele percebe uma ascensão de valores femininos. A gente não diz aqui da mulher, mas dos valores. E o que ele atribui como sendo valores assim tradicionalmente e eminentemente masculinos, a questão de competir, de ter regras, de ter que explicar as coisas, de ser independente, firme, disciplinado. E o que ele vê como ascensão de coisas que ele está... Essa questão de colaborar, né, cooperar, de formar redes, alianças, da gente se adaptar a novas circunstâncias. Acho que a pandemia forçou muito isso em todos nós, de explorar possibilidades, considerar diferentes pontos de vista, estar aberto a celebrar e a nutrir relacionamentos com qualidade, também estar aberto a aprender novas coisas. Então, pensem que todas essas questões da direita são atributos e conversam muito com a questão da sustentabilidade, por ser essa percepção de que estamos mais próximos uns dos outros, estamos mais dependentes uns dos outros, e isso é bom, porque a gente pode aprender com os erros e acertos dos demais.
Tem um filme que, na sequência, eu recomendo muito que vocês assistam, chama The Story of Stuff, que é justamente, acho que a Bia vai falar bastante disso à tarde, como a economia linear está sendo colocada em xeque, né, de que a gente tem que reaproveitar os recursos, que eles são finitos. Então, aquilo que eu mostrei no primeiro slide, né, como contribuir para que a pressão sobre o planeta, para ele se regenerar, diminua. E também algumas mensagens nesse paper que eu menciono no rodapé. Sustentabilidade nas organizações é uma evolução de longo prazo, mas veio para ficar. É que nem o que ele falou no começo, né? O Renato, era legal, vai ser uma exigência. Então, agora a gente ainda está nessa oportunidade de adaptar antes de virar uma obrigação. Orientação à sustentabilidade contribui para a resiliência, ou seja, especialmente pensando em cadeias de valor globais. Se você tem uma orientação à sustentabilidade, você está atento de onde vêm os seus fornecedores, quais os desafios climáticos de mão de obra eles estão expostos e como prever isso para você mesmo estar mais seguro no teu fornecimento daquelas matérias-primas. Investidores, a gente tem eventos, né, da XP discutindo a importância da sustentabilidade, o que agora eles rebatizaram para ESG, né, ou ASG em português. No fundo é a mesma coisa, é como ter esse olhar de longo prazo, ter uma noção de corresponsabilidade com o que a gente está investindo, conectando, promovendo em geral. A gente também vê uma demanda crescente por uma recuperação verde, a gente vê isso sendo liderado por empresas, mas cada vez mais governos se comprometendo com isso, né? A Alemanha, a Europa em geral, o Biden agora retomando essa agenda que o Trump tinha descuidado. Então, o governo brasileiro agora se estruturando melhor para a COP26 em novembro. Não é só uma tendência, é uma obrigação e é importante ter posicionamentos claros nesses temas. Porque as empresas perceberam que o mundo está olhando. Então, se a gente afirma uma coisa, mas não está praticando isso, hoje isso é mais transparente, é mais percebido e por isso é importante ter a mensuração do que a gente está fazendo. Pensando em negócios, a sustentabilidade tem um eixo de impacto grande nos negócios e o quão mais incerto for esse impacto, como é que ele vai se dar, mais importante é que a empresa tenha algo preparado para isso, né, para que ele possa se ajustar a esse impacto para ele não ser negativo. Então, a gente não vai poder explorar aqui hoje todos, mas se a gente falar no maior impacto e o mais incerto, são todas essas certificações, selos, rastreabilidade, a gente vai ter o Jean Paulo falando isso depois, como é que é importante ter transparência nos processos e como é importante as organizações estarem preparadas com números e informações para atender essas demandas, antes de perder uma oportunidade de negócio ou de deixar de entrar num mercado, por exemplo, que exija essa transparência. Quais são os principais setores que já são impactados por essas cobranças? O agronegócio como um todo, com a rastreabilidade, certificações, moratória de soja, de pecuária, de óleo de palma. São esforços, são mesas redondas, são esforços para trazer todo mundo ao debate, justamente como eu falei naquela coluna, né, de valores femininos, como é que a gente, no diálogo, consegue enxergar formas de avançar em determinadas preocupações, em determinados temas. Hoje, mais tarde, também a gente vai ter uma boa prática de uma produção orgânica, então toda a discussão, né, orgânico é mais sustentável, convencional, qual é o impacto do geneticamente modificado, o benefício do plantio direto. O próprio termo, né, de agricultura sustentável muitas vezes é discutido. Um outro setor muito cobrado é o de celulose e papel. Tem no FSC uma certificação muito robusta, com uma credibilidade, uma reputação mundial muito boa, mas ele não atesta todos os elos da cadeia, a gente já vai falar disso. O impacto de florestas plantadas, a monocultura, a possível perda de biodiversidade. Plásticos, com aquela alternativa à substituição do petróleo como fonte fóssil.
o impacto do lixo marinho, a biodegradabilidade, será que é mais sustentável isso para o plástico? Em cosméticos também a gente tem a discussão de fontes renováveis e a logística reversa de embalagens. Por que eu gosto de mostrar esses slides? Mas o que isso tem a ver com flores e plantas ornamentais? De repente, uma boa prática de um setor, como estes, pode ser uma boa inspiração para os desafios de vocês. Então, essa, na verdade, é a origem do tema benchmark, né? Eu tenho um problema, quem que está resolvendo bem esse problema? Não necessariamente dentro do mesmo setor, né? É isso que é interessante, como é que a gente pode aprender de outro setor. E também tudo isso tem um mercado. Sustentabilidade não é só bonito, né? Tem uma consultoria na Alemanha, faz um estudo que chama Green Technologies, que mostra que, no geral, os empresários estariam dispostos a investir mais de 2,5% do seu faturamento se tivessem acesso à informação e a tecnologias. E a qual informação? E em que temas? O estudo torna mais objetivo o que é sustentabilidade. Se algo contribui para a gestão de resíduos, gestão da água, redução de emissões, preservação ambiental, há um mercado para isso. A gente só, entre aspas, precisa saber argumentar que o que vocês fazem promove isso. Porque, havendo essa conexão, há um mercado para isso, há um preço que a pessoa está disposta a pagar ou a investir nessas tecnologias, porque são desafios para ele. Como já dito anteriormente, talvez qualidade total era um diferenciador até ontem, hoje é a exigência, é a única coisa que faz sentido do ponto de vista de negócios, de eficiência. Tem vários temas como sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, economia circular ou regenerativa, são os temas do momento. Mostrar que está aplicando isso é a grande expectativa, mas e aí o que vem depois? Para a gente já, né, pensando planejamento estratégico, inovações, não no ano que vem, mas dali mais num horizonte maior, talvez. É muito importante as organizações disporem de ferramentas e processos que vão antecipar impactos, ao invés, entre aspas, da gente apenas compensá-los, que é o que acontece hoje, né? Em vez da gente gerar um resíduo, ter usado água em excesso e a gente se defrontar com um problema, como é que a gente já na inovação, já no design inicial, do que quer que seja, de uma embalagem ou mesmo das plantas, a gente possa pensar nesses impactos e já que eles nem sequer aconteçam. Ou celebrar parcerias para esses impactos serem mitigados em conjunto com outros. Essa é a grande proposta também. A Agenda 2030 é uma agenda que o Brasil também assinou há 6 anos atrás, que vai de 2015 a 2030. Já passaram 6 anos e a gente avançou muito pouco. Não dá para culpar a pandemia, pelo contrário, na pandemia até teve menos emissões pela redução dramática de transportes. A gente viu cidades que nunca tiveram céu azul, de repente podendo respirar de novo. Mas não é a pandemia, é a falta da gente reaprender a fazer as coisas. Mesmo tendo assinado isso em 2015, todos continuamos fazendo as coisas como vínhamos fazendo, e isso tem que mudar. Então, agora a gente tem uma oportunidade de se reinventar para realmente fazer a diferença e cumprir esse prazo de 15 anos até 2030. Para isso, é importantíssimo que a gente consiga sair do achismo e conseguir medir, né, demonstrar que que tem dados concretos, verificáveis na nossa argumentação. Alguns contextos. 80% dos recursos, lembrem daquele primeiro gráfico, são consumidos por menos de 20% da população. 20% da humanidade vive em pobreza extrema, como eu já disse o Kees também, com menos de $2 ao dia. A agricultura, esse é um estudo da FAO, que agora está sendo refeito para as circunstâncias brasileiras, mas a gente sabe que a agricultura precisa, evidentemente, de água, e que volta no ciclo hidrológico, ok? Mas que há muita oportunidade de maior eficiência também na água utilizada na agricultura. Sem rede de esgoto. No Brasil, a gente tem mais de 50% da população sem acesso ao esgoto tratado, e não são áreas longe, rurais, inóspitas, são bairros
chiques em São Paulo, Rio. Falta de saneamento tem a ver com todos nós, e é muito pouco debatido, muito pouco olhado, até como questão de cidadania, que todos nós deveríamos ter nas nossas agendas. Áreas em estresse hídrico, já tem 2,4 bilhões de pessoas vivendo nessa circunstância, e a gente está vendo que isso tende a crescer. No Brasil, isso aqui são dados globais, mas no Brasil a gente tem 50% do alimento perdido por causa da nossa cultura da fartura, né? Eu sou de origem alemã, a gente não pode deixar nenhum grão de arroz no final da refeição no prato, porque seria um desrespeito. Aqui não, a gente carrega o prato, joga fora o que sobrou, não consegue reaproveitar. Até pouco tempo atrás não tinha nenhuma lei que autorizava restaurantes a doarem o que restou. Então, temos muito a fazer na questão de desperdício, na ponta, em casa, no que a gente consome, mas também em toda a logística. E eu acredito que também isso seja um ponto de melhoria aqui no setor de vocês também. Embalagens plásticas, 80% é utilizado apenas uma vez. Olha a oportunidade aí de reutilização. E já existe um investimento enorme em compensar coisas destruídas, prejuízos causados pelas mudanças climáticas. Então, não é que não tem dinheiro. A questão é que a gente está usando o dinheiro para reconstruir coisas que foram destruídas, quando a gente poderia usar antes delas acontecerem. Perdas e desperdícios. Aqui eu trago uma reflexão, não precisa olhar o número, mas é mais a visualização. Aqui, a perda de desperdícios e desperdícios de alimentos no mundo, como eles ocorrem em momentos totalmente distintos, dependendo do continente ou do país. Então, quando a gente fala perda de alimento, desperdício, todo mundo concorda, mas as razões, os problemas e as soluções podem estar em elos totalmente distintos. Então, isso também é muito importante. Tenham dados para poder compreender bem aonde que está acontecendo a perda. Está acontecendo no transporte, está acontecendo na armazenagem. A gente acabou de ver, né, a tecnologia a frio está estendendo a vida útil dessas flores, está permitindo um transporte mais longo. Então, essa é uma estatística muito importante, um conhecimento muito importante para o setor. E aí, na Europa, por exemplo, onde se viu que o maior impacto se dá na fase do consumo de alimentos, aqui nesse caso, eles criaram uma plataforma colaborativa que eu acho super interessante, de promoção de que, olha, uma batata não precisa estar perfeita para você usar ela, pode ser uma coisa interessante também para o setor de vocês, se a pressão for muito por perfeição, né? Como é que a gente pode aprender a refletir sobre algumas expectativas quando a perda se dá, especialmente, por exemplo, como é o caso aqui de alimentos na Europa, na parte do consumo. Água. A gente falou, né, o quanto que o agro depende de irrigação, de água em geral. Muito importante também aí a gente ter consciência do que a gente está falando. A água utilizada no Brasil tem uma demanda, são clientes dessa água, são totalmente diferentes que na Austrália, que na África, que na Europa. Então, a gente está falando de água, mas vamos ser mais concretos. Para qual atividade? E também com qual metodologia? Tem metodologias de pegada hídrica e outras que confundem muitas vezes. Né? A gente, eu vou passar a ser vegetariano porque comendo um bife eu estou consumindo milhares de litros de água. Essas correlações são perigosas e precisam ser bem explicadas. E tem muitos dados disponíveis, a mídia explora muito coisas sensacionalistas, e quando a gente vai ver, não é nada daquilo. Então, sejam cada vez mais críticos também com os dados que recebem. Falando em dados, né, a questão dos plásticos. Puxa, ninguém quer ver uma tartaruga ou lixo marinho dessa maneira. Ninguém gosta de pensar no descarte, naquele 80% de embalagens utilizadas apenas uma vez. Mas e as próteses? Né? A gente está vendo desde ontem aí as Paralimpíadas. Qual que é o benefício que traz para a qualidade de vida dessas pessoas? Na saúde, na medicina, a gente está vendo na pandemia também o quanto que é bom que algo seja descartável e mais leve. Peças no carro,
que substituíram peças mais pesadas, né? Com isso gera menos emissões. Embalagens, né? Como é que os alimentos chegariam até nós se não houvessem embalagens que permitem o transporte ou mesmo a extensão da vida útil de um produto, um aumento de shelf life desses produtos, se não fossem as embalagens. Impressoras 3D, que agora estão imprimindo casas, inclusive. Então, é plástico, mas vamos ser mais criteriosos, né? Ao invés de dizer plástico é o capeta, não. Tem várias aplicações que precisam ser revistas, mais pela questão dos hábitos de consumo nossos, que precisam ser ajustados, do que do material. E isso vale para papel, vale para alumínio, vale para tudo, né? Eu acho que aqui eu trouxe plásticos porque é o que mais está, talvez, no consciente coletivo. E especialmente pensando em funções, né, benéficas do plástico, pensem nas estufas, na questão da irrigação por gotejamento, o quanto que o mulching, né, que protege a terra, a umidade, e também faz com que a gente precise aplicar menos defensivo agrícola, o silo bolsa, enfim, tem tantas aplicações do plástico no agronegócio que são bem-vindas, que diminuíram a necessidade de ter investimentos em silos, enfim. Então, não vamos generalizar, né? Vamos ser mais razoáveis nas discussões, vamos trazer os atores à mesa para discutir soluções para os desafios comuns. E em sustentabilidade também um grande problema é que tem muitos conceitos diferentes. A gente vai ver hoje à tarde mais com a Bia a questão da economia circular, mas tem sustentabilidade, tem economia, tem desenvolvimento sustentável, tem shared value, que empresas como a Nestlé, por exemplo, falam bastante. Então, nesse gráfico, que também tem a fonte para vocês consultarem, eu acho bem legal que a gente explora o quanto que o conceito é concreto, ou mais filosófico, mais de assim, convicção pessoal, de valores, ou o quanto que ele contribui para realmente calcular e demonstrar vantagens e questões na sustentabilidade. Então, é importante ter os dois. É importante ter o engajamento, a filosofia, o valor, como norte, mas é muito importante também ter a ferramenta para poder dialogar e tornar o debate mais objetivo. E uma boa forma dele ser mais objetivo é você ter mais consciência dos impactos que acontecem no ciclo de vida. Então, desde a extração de matéria-prima, o beneficiamento, a produção, o uso ou o consumo dos produtos, a disposição final adequada, ou a reciclagem e o começo de um novo ciclo numa outra função, ou na mesma, enfim. Normalmente, né, por cálculos, a gente vê que forçar a natureza para algo virar ele mesmo novamente não vale a pena. Mas, de repente, dar um novo significado para alguma coisa é super bem-vindo. Então, ter essa orientação ao ciclo de vida nos debates, na estratégia de vocês, é muito importante. Eu acho que depois, nas perguntas, a gente pode explorar algumas inquietudes específicas que vocês tenham. Por quê? Porque o pensar ciclo de vida tem muitas alavancas, tem muita gente pedindo por isso. Tem barreiras não tarifárias, como eu disse, selos, certificações, padrões que estão pedindo essa orientação ao ciclo de vida. Políticas públicas, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os acordos setoriais que estão sendo celebrados, o RenovaBio, o combustível do futuro, eles são calculados, amparados por estudos de ciclo de vida. Existe dinheiro disponível, a Lei do Bem, Rota 2030, Green, existem formas de acessar financiamentos com condições melhores se vocês tiverem argumentos no ciclo de vida. Mesma coisa, compras sustentáveis. Agora, em 1º de abril, foi publicada uma nova lei de licitações do governo brasileiro, onde você tem, demonstrando um benefício do teu produto comparado com o do concorrente no ciclo de vida, ganha uma licitação. Então, é importante vocês estarem mais capacitados com esses argumentos para que também sejam as opções escolhidas. A ISO 14001 de gestão está pedindo essa orientação ao ciclo de vida, não só com fornecedores, mas com os clientes também, então pensando em todos os elos da cadeia. Varejo muito atento, inclusive o varejo, o Walmart no passado tem um programa baseado em avaliação de ciclo de vida com os seus fornecedores estratégicos.
Tem questionários da nossa bolsa aqui, mas também dos Estados Unidos, do sistema B, que falam com frequência, atribuem mais pontos para aquilo que for explicado no ciclo de vida. Então, a gente vê que isso tem várias aplicações, desde melhorar a tua própria gestão, ter mais consciência de onde que pode otimizar os teus próprios processos, de consumir menos água, menos energia, ser mais eficiente, enfim. Na inovação, evidentemente, no marketing, na comunicação, então tem várias aplicações esse conceito, não é técnico, é mais treinar o bom senso e saber explicar, argumentar essas questões junto aos seus diferentes públicos. E aí que a gente vê, que eu vejo que tem grandes oportunidades de diferenciação para vocês, porque esse olhar sistêmico ajuda a gente a identificar melhorias e a evitar que a gente simplesmente transfira um problema de um lugar, de um elo da cadeia para o outro. Mas para isso é fundamental que a gente tenha claro o que é material. É embalagem, que é o meu grande tema, é a dependência da água, é o transporte, né? É importante a gente ter consciência, mapear aonde que acontecem os principais impactos na cadeia de valor. Como eu falei, aquele primeiro gráfico, né? O quanto que vocês estão contribuindo para o IDH e gerando uma pegada ecológica que pode ser melhorada. A Agenda 2030 dá uma grande oportunidade para o mundo inteiro se aproximar nessa agenda comum. É importante conhecer, porque aí também vocês teriam vários argumentos de diferenciação, considerando que os nossos desafios são globais, locais e globais. E aí, um penúltimo slide meu, quais tendências foram aceleradas pela pandemia? Evidentemente, toda a questão da transparência, né? Como já comentaram antes, uma matéria que foi vinculada pelo canal alemão, das condições de trabalho de flores que são produzidas na África e exportadas para a Europa. Rastreabilidade, como eu já falei, vai ser explorado depois. CONAR, o nosso órgão aqui de autorregulamentação, acabou de obrigar a Unilever a rever a sua campanha do Omo. Porque o Omo estava afirmando, nessa campanha estavam afirmando que o Omo era imbatível em determinadas questões ambientais. Aí a Química Amparo foi lá e falou, não, essas coisas que o Omo está dizendo que faz, a gente também faz. Então não é imbatível e também não é único, né? Então aí o CONAR, 2 semanas atrás, obrigou a Unilever a rever essa campanha. Então, vejam que essa tendência veio para ficar. Nós estamos mais transparentes, mais visíveis, e tem órgãos reguladores de proteção ao consumidor também, mais antenados. Por outro lado, tem a oportunidade de a gente contar uma história. Né? Eu estava comentando ontem, o vinho, que é orgânico e, no Chile, faz as entregas de bicicleta. É um storytelling bacana. Claro que o vinho para vir do Chile para cá não vem de bicicleta, então também a gente tem que pensar o que é um storytelling, uma história bacana num determinado ambiente e aonde que de repente essa história se inverte quando a gente pensa num ambiente maior. Mas são oportunidades de contar histórias que são muito interessantes. Claramente uma volta a estender a vida útil dos produtos. Na Europa está sendo muito discutido isso. Afirmativo da economia circular, especialmente em eletroeletrônicos, né? Então, fazer um celular não ter que ser descartado só porque não tem mais como trocar a bateria dele, por exemplo, ou aumentar a memória dele. Isso é uma coisa bem interessante, a preocupação com desperdícios em geral, né? Então, como pegar essa tendência e aplicar para os desafios de vocês? Na geração de resíduos também. E a pandemia também acelerou essa questão do urbano mais antenado com a natureza, mais com vontade de ter a produção mais local, mais perto, conhecê-la. Então, conversa com o storytelling ali em frente, no anterior. Aproveitar lajes e outros ambientes urbanos, né, como linhas de transmissão.
e conhecer melhor o produtor daquela alface, daquela flor, do que quer que seja. Isso é uma tendência que veio para ficar, mesmo no pós-pandemia, o urbano mais interessado em se capacitar em todo esse tema também. Então, acho que eu vejo aí uma oportunidade para vocês também de aproximarem os desafios de vocês a esse público e ele estar mais junto de vocês e mais capacitado para compreender os desafios e, de repente, contribuir com soluções. Então, resumindo tudo isso, claramente a gente sabe e percebe que os problemas, mas também as soluções estão em todos nós, então há um reconhecimento generalizado de que é uma necessidade de ação global, que nada mais é possível ser resolvido sozinho. Temos que fazer uma urgente revisão de hábitos de extração, de produção, de consumo. Temos que ter uma maior competência ao diálogo, então não só levar em consideração, como respeitar também expectativas e pontos de vista diferentes e contrários, muitas vezes. É importantíssimo ter uma visão mais holística dos impactos, das razões e das consequências, uma maior noção da integração e de corresponsabilidade, principalmente. Então, assim, se posso deixar algumas mensagens finais aqui com relação à sustentabilidade. Comecem a exercitar o pensar ciclo de vida, não é difícil. A gente pode até fazer algumas simulações aqui rapidinho. Sempre pense qual que é a função do que eu estou analisando e sempre também, ao mesmo tempo, o que são alternativas para essa função. A gente estava falando antes da palestra começar, a questão do vaso, né? O vaso ele tem a função ali no crescimento da planta, na estufa, então ele tem que ter determinados furos, não sei o que e tal, a planta cresceu, na sequência aquele vaso tem a função de permitir o transporte adequado, e por que não também aquele vaso já ter a função de decoração, em vez de ter que transplantar para outra coisa, ou ter que ter algo em volta, um cachepô, alguma coisa para ser depois a fase final da exposição num cômodo. E aí o passo seguinte, né? O que acontece com aquilo quando a planta, por alguma razão, enfim, tem que ser recolocada assim, o que fazer com aquele pote? Volta, faz uma logística reversa para o produtor, ou ele vira algo válido na sequência, então começa uma nova vida, uma pós-vida daquele vaso. Então, sempre pensar e quais as alternativas para tudo isso, né? Então, é um exercício simples, mas que muitas vezes abre muitas ideias, muitas oportunidades de diferenciação. A gente tem que se acostumar a não ter mais respostas definitivas para nada. E a gente tem que achar que isso é bom. Então, não tem mais meia dúzia de coisas que a gente possa fazer para estar certo sempre dali para frente. A gente vai ter que rever hábitos, vai ter que se acostumar a rever respostas e também prestar mais atenção na nossa própria intuição, que eu acho que isso a pandemia também nos mostrou, com certeza. Também ter essa competência ao diálogo, a celebrar alianças, como eu falei, parcerias, quais os elos da cadeia que tem que estar na solução. Então, aqui, hoje, já foram citados vários elos que estão envolvidos, quem mais deveria estar para acharmos em conjunto uma solução. E essa visão holística também faz com que a gente se acostume a questionar a fonte das informações que a gente recebe. E também temos que ser cada vez mais um cidadão mais crítico, mais construtivo, fazer a nossa parte. Inclusive no município onde a gente está, como é que está sendo a questão da gestão da água no município, como é que é a cobertura de saneamento, enfim, coisas que eu falei aqui, que a gente tem que fazer também a nossa parte como cidadão, até além de estarmos nas organizações ou estarmos nas nossas próprias empresas. Ok? E aqui ficam os meus contatos. Quem tiver interesse em se aprofundar mais nesses conceitos todos, além do meu perfil no LinkedIn, tem esse ambiente aqui no Mundo Agro Brasil, onde eu já escrevi várias matérias, eu sou colunista ali, falo de materialidade, falo de uma série de questões que eu abordei rapidamente aqui nessa oportunidade. Tá bom? Muito obrigada. E agora eu tenho grande expectativa de escutar as perguntas de vocês. Obrigada. 40 anos atrás, 45 anos atrás, a gente já aprendeu, se põe muito ratos no espaço fechado
com um espaço limitado, ela se elimina, canibalismo, etc. Eu acho que até na Terra estamos fazendo a mesma coisa, de uma forma um pouco diferente. Mas parece que nunca ninguém fala sobre que políticas de fazer para diminuir a população. Parece que todos os economistas e governos estão preocupados ainda quando a população não cresce, China, Itália, Japão, elas estão preocupadas, estão procurando como aumentar. Mas eu acho que talvez é um sinal bom e tem que talvez mais estudar como conviver com essa mudança social e econômica que elas vão enfrentar e como fazer que isso fique talvez generalizado. Obrigada. Tem inclusive uma estatística, sim, que não foi muito divulgada porque esbarra nas questões até éticas e religiosas, mas teve uma pesquisa recente que disse, olha, desligar a luz, economizar energia, economizar água, consumir menos carne, tudo isso ok, mas o que realmente reduz a pegada ecológica, a emissão de carbono, é ter menos filho. Então, já existem estudos que mostram isso, a questão é que é sensível debater, né? Como você falou, puxa vida, ninguém está falando isso com todas as letras, mas há 7 anos atrás eu estava num evento no World Economic Forum que uma pessoa teve a coragem de fazer o que você fez, perguntou, escuta, quando que a gente vai falar aqui de controle de natalidade, por exemplo, né? Não, pelo contrário, na China agora acabaram de autorizar que as famílias possam ter mais de um filho. Na Alemanha está tendo escassez de mão de obra porque todo mundo está ficando, né, envelhecendo e não está tendo novas gerações vindo. Então, é um tema delicado, porque já fala até do foro pessoal e religioso, né? Mas sim, tem ambientes onde isso está sendo debatido de forma mais objetiva. Não sei quando que isso vai vir à tona como uma política mundial mesmo, mas já tem pessoas se debruçando sobre essa questão. Obrigada. Complicado. Oi. Você é consumidora de flores e plantas? Sim. Sim. Tá. Que conselho você tem para a gente em relação ao nosso produto? Que é um produto que, devido ao clima, sem usar defensivos agrícolas, até hoje é impossível. Mas chegamos num ponto que todo mundo detesta que está usando, que tem que usar, e não tem alternativas suficientes ou ainda não com a eficácia necessária. A BASF não vai gostar de ouvir isso. Não vai gostar, né? Como patrocinadora. Não, eu acho que todas as empresas, inclusive de defensivos, reconhecem que tem que ter uma complementaridade entre tecnologias. Seja pela expectativa do consumidor ou do usuário de ter opções, seja pela própria natureza, né? Quando a gente introduz biológicos, por exemplo, ou a questão da resistência da praga ao defensivo agrícola também é melhor gerida, né? Então, se a função, de novo, voltando, qual que é a função? É a proteção do cultivo, no caso, a proteção da planta, né, ou das flores, né? Quais opções existem e como é que a gente traz uma BASF, uma Syngenta, ao debate para ter opções e elas serem protagonistas nessas opções também, e não que a gente queira se livrar delas o quanto antes. Eu acho que desenvolvimentos tem muitas startups que estão justamente pensando em biológicos, ou então em desenvolver cultivares que sejam menos como chama? Expostas a estresse hídrico, que precisem de menos água, ou que tenham alguma coisa no substrato, alguma coisa que as faça utilizar de forma mais eficiente aqueles nutrientes e a água. Então, a minha recomendação é conversem com os elos que hoje atendem vocês e estejam atentos ou até promovam hackathons ou ambientes de startups para lançar esses desafios. E, de repente, inovações podem vir de áreas que estavam ali adormecidas ou já tinham pensado nisso, mas não tinham um ambiente onde tornar pública a ideia que desenvolveram.
Obrigado. E agora eu gostaria de saber sua opinião como consumidora. O que te incomoda com flores e plantas? Ou tem alguma incomodação, alguma reclamação? Não, pelo contrário, quando eu cheguei aqui, eu falei, quero levar tudo para casa. Eu acho que, assim, como consumidora, agora uma resposta bem pessoal. Eu moro em Vinhedo, tem um jardim, a gente também ali sofre com estresse hídrico, então tem plantas que a gente teve que substituir porque estavam sofrendo, a gente via o sofrimento da planta com aquela pouca chuva e outras mais resistentes. O que eu fiz em casa, até para a minha filha de 13 anos ter mais consciência disso e ter mais cuidado também com toda essa questão, com a natureza e a nossa responsabilidade, é acompanhar plantas no decorrer do ano para perceber as mudanças delas no decorrer do ano e perceber a sutileza de mudanças de estação que talvez na Europa sejam mais pronunciadas, ou cada vez menos lá também, mas que a gente tem lá também mais o costume, agora é outono, agora é inverno, agora não sei o quê, primavera. No Brasil, a gente também tem como ver essas mudanças de estação se a gente prestar atenção nas plantas, né? Elas conversam com a gente. Eu acho que, como consumidora, eu gostaria de transmitir mais essa experiência de ter percebido esses detalhes, sabe? Essas manifestações da natureza, a gente se conectar mais com isso e se sentir mais corresponsável. Eu gosto especialmente de plantas que não precisam dar flor para serem bonitas. Uma jiboia, por exemplo, eu particularmente gosto demais, mas aí quando uma orquídea, de repente, nossa, realmente, ano passado, nessa época, ela também deu flor. Então, se conectar mais com a vida da planta, eu acho que é uma coisa que, para mim, pessoalmente, me enriqueceu demais. Desde que eu fiz esse projeto, pensei, quero fazer, vamos ver se realmente o figo perde todas as folhas em determinado mês e volta no seguinte. Essa curiosidade eu indico para todos. Bom dia, Sônia. Meu nome é Roberto, eu moro aqui em Olambra, né? Trabalho com sementes e mudas de flores. Sou só mais uma pessoa aí lutando pela vida, por um mundo melhor, né? E a minha questão, na verdade, eu vou dividir em duas perguntas, é o seguinte: nós vivemos num país bastante desigual, todos sabemos disso, né? Hoje, nas estufas que nós temos, e nas estufas que eu visito de todo mundo, e na agricultura, nas casas, né? Nós temos do lado da gente pessoas que vivem com R$ 1.500 de salário, né? E a percepção dessas pessoas com um salário dessa natureza, né, sobre a sustentabilidade é bem diferente da nossa, vivendo numa casa bonita, num condomínio fechado, né? Então, a primeira pergunta é como nós vamos lidar com a sustentabilidade num mundo e num país com tanta desigualdade. E isto posto, né, pensando que talvez a primeira questão sustentável que nós temos que abordar é a questão da desigualdade econômica mesmo. A segunda pergunta é, no final, quem paga essa conta? A gente pode se propor a melhorar a situação dos menos favorecidos, né? Mas a conta, no final, é matemática, alguém vai ter que pagar. Quem paga essa conta, são essas as minhas duas perguntas. Não, excelente. Eu acho que lá naquele famoso primeiro gráfico que eu mostrei, né, o IDH justamente é composto pela renda familiar, né? Então, o que a gente puder contribuir, para incrementar essa renda é evidente, né? Se o setor está tendo sucesso e crescimento agora nos últimos anos e tem uma perspectiva de crescimento moderado, mas é de crescimento, diferente de outros setores que já estão vendo que vão ter que sair do Brasil, investir em outras tecnologias, enfim. Então, com certeza, essa distribuição de renda, ou dar a oportunidade de uma maior renda para as pessoas, através, por exemplo, de uma capacitação, de uma formação que permita ter melhores expectativas de renda, por isso que capacitação era uma das coisas que eu reforcei, é muito importante. Agora, a gente tem que desmistificar essa coisa de que quem é rico é mais sustentável porque é mais consciente, é mais educado e não sei o quê. As pessoas que têm uma casa, que têm uma piscina, que viajam para a Europa, que andam de carro, emitem muito mais no seu ciclo de vida, nos seus hábitos, do que alguém que tem uma geladeira, que tudo bem, mas usa transporte público. A pegada ecológica de alguém que tenha esses recursos, ele pode ser mais consciente, mas ele também
gera mais impacto. Então, um pouco a gente tem que desmistificar essa coisa de que quem tem educação, quem tem acesso à informação é mais sustentável, é mais consciente, é mais exemplo para os demais. Eu acho que é isso que o gráfico mostra pensando em países, mas isso vale para nós como cidadãos também. Quem tem dinheiro tem que reduzir a sua pegada ecológica porque está andando de carro, está viajando, está, enfim, fazendo coisas. Todo mundo tem celular em casa, Wi-Fi, tudo isso consome energia, né? Mesmo coisas armazenadas na nuvem estão, para os provedores desse serviço, estão aumentando demais o consumo de energia dessas empresas, e a gente não sabe necessariamente que está sendo corresponsável. E agora uma pessoa mais humilde, que mora, né, que usa transporte público, que não se desloca para outros países, tem uma pegada ecológica menor. Então, pode não ter a informação, mas está com hábitos, teoricamente, mais sustentáveis. Então, a gente tem que desmistificar um pouco essa coisa. O que a gente tem que fazer, quando a gente tem informação, e a informação também pode ser traduzida em selos, a gente não precisa ser Einstein para entender que aquele selo do Procel na geladeira, com A, B e C, mostra que o A vai consumir menos energia na fase do uso do que o B, ou o C ou o D. Então, tem formas também de transmitir uma riqueza de informação através de um selo, de uma cor, de um semáforo, de alguma coisa que a pessoa rapidamente entenda que aquilo é melhor que o outro. Então, descomplicar todo esse tema, eu acho que é uma grande oportunidade para não ficar nesse viés de que só quem tem informação, quem fez faculdade, que não sei o quê, fala idiomas, sabe o que quer dizer. Muito pelo contrário, quando a gente faz a informação de qualidade chegar a qualquer um, a gente vê um rápido ajuste de comportamentos, especialmente no Brasil, onde a cultura é essa. Eu nasci na Argentina, né, então, mesmo que lá tivesse muita informação, o cara é empacado e não vai mudar. Então, se a gente aqui, fazendo a informação de qualidade chegar, consegue promover essa mudança de hábitos, é uma grande oportunidade. Mas tem que simplificar o tema. E tem que ser racional e verificável, para poder estarem blindados mesmo. Gente, eu estou sem relógio, vocês me falam quando é para parar de falar, tá? Bom dia, Sônia. Bom dia. Meu nome é Marcos de Castro, eu sou do Ceará, sou produtor lá no Ceará. Nós estamos com o nosso produto aqui, que é o cacto sem espinho, que é uma inovação de conceito, né? E eu gostaria só de mencionar para você que nós acreditamos lá que existe um distanciamento grande das pessoas, do ser humano, com relação à sociedade, com relação à natureza. Os humanos estão cada vez mais distantes, e isso nós entendemos que seja um dos fatores primordiais de todo o estresse, de todo o desequilíbrio que acontece na coisa, né? Então, nós estamos aqui numa pesquisa grande, como a gente pode situar mais e criar uma sintonia maior desse ser humano com a natureza. Você já mencionou agora, nessa última resposta que você deu, essa aproximação que a gente tem que estar com a natureza, né? Então, nós estamos numa pesquisa lá no Ceará, na nossa empresa, que nós estamos chamando de antropologia das plantas. Antropologia das plantas no sentido da relação da comunidade com a natureza, com as plantas, e das plantas com a comunidade, em vários aspectos, né? No aspecto gastronômico, no aspecto econômico, no aspecto medicinal, no aspecto ornamental. Então, nós estamos trabalhando essa visão mais holística da coisa. Eu pergunto a você se existem outras entidades, porque eu estou entendendo que aí, vamos dizer, você trabalhou na BASF, ou grandes empresas estão fazendo um trabalho delas para, vamos dizer, para a natureza, para o ambiente, né? E nós vislumbramos que existem, às vezes, certos elementos que a gente possa apreciar. Por exemplo, as culturas indígenas, né? Ela tem uma mesclagem com a natureza que é incrivelmente rica, não é? Mas existem movimentos nesse sentido para vislumbrar, para observar, para refletir um pouco sobre a riqueza que existe ali,
e a gente está procurando criar outras riquezas. Eu acredito que sim, inclusive uma das próximas palestras vai ser justamente essa tendência de decoração e de conexão e de utilizar as plantas justamente para... Acho que na pandemia, que as pessoas se viram mais fechadas em seus ambientes, não precisam ser grandes, por menores que sejam, a gente vê especialmente no meio urbano, esse resgate de querer ter uma planta para dizer, olha, tem outro ser vivo junto comigo nesse ambiente, tem um ser vivo que precisa ser cuidado. Eu acho que esse instinto do cuidar, a planta também favorece, né? Não é só cuidar do ser humano, da família, não sei o quê, mas é o do pet, mas olha só, a planta também precisa ser regada, precisa ser adubada, precisa ser cortada, enfim, para ela se desenvolver. Então, eu vejo, sim, tem grandes marcas, uma Natura é conhecida por isso, que estão promovendo esse resgate do cuidar. E plantas ornamentais, mas cuidar de tudo, cuidar da vizinhança também, cuidar do entorno. Eu acho que, em função daquele gráfico que eu mostrei, a gente está, né, como humanidade, desenfreadamente usando recursos, explorando, extraindo, e que tal cuidar e reter e reconectar e reconstruir, né? Tem sim, tem várias empresas e associações promovendo isso. Então, se talvez no Ceará você não tenha conhecimento, a gente pode falar depois para te colocar em contato. Muito obrigado. Bom dia, Milton. O Case trouxe essa questão, o Roberto também, da nossa sociedade, do nível de pobreza e quantas pessoas voltaram a ter fome, né? Até essa semana saiu uma reportagem falando dessa mudança de 2003, 2004 para hoje. E a sustentabilidade, as pessoas falam muito que, é muito bom, mas o preço adicional é o grande desafio, principalmente num país como o nosso, né, que é o poder de compra para falar, olha, eu vou investir, ou vou comprar esse produto porque isso ele tem sustentabilidade por trás. Como lidar com esse desafio numa sociedade como a nossa, que o poder de compra é baixo? E se tem algum país que a senhora sabe que está conseguindo trabalhar esse modelo da cidadania com o mesmo nível socioeconômico, ou IDH próximo do nosso, que está conseguindo fazer uma mudança de cultura da população? A senhora está no céu. Olha só, é um mito também essa coisa de que o que é sustentável é mais caro, né? Idealmente o que é sustentável tem que estar disponível para todos. Tem que ser uma coisa democrática, não tem que ser para poucos, né? Então, sustentabilidade, num primeiro momento, significa ter uma melhor gestão do teu próprio negócio, da tua própria operação. Porque, praticando primeiro dentro de casa, você consegue identificar momentos onde você está comprando em excesso, está consumindo em excesso alguma coisa, está podendo melhorar alguma coisa, nem que seja em contato com os teus fornecedores e clientes. Então, vamos fazer primeiro a nossa lição de casa, inclusive em casa. Eu gosto muito de aplicar todos esses conceitos, não só para organizações e governos, mas para a nossa própria casa. Aonde que a gente, em casa, está excedendo o uso de energia, de água, e comprando coisas que depois são jogadas fora, ou tem 500 pares de sapato no armário, para quê? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão, ficar mais pé no chão do que realmente é necessário, e desmistificar isso que você falou. Para a sustentabilidade a gente tem que cobrar um pouquinho a mais. Porque se a gente é mais eficiente dentro de casa, a gente automaticamente, mesmo mantendo o preço igual, a gente acaba aumentando a margem, porque os custos estão menores, né? Então, pode ser um diferencial de preço, cara ao mercado, intencional, até para você aumentar a margem, mas não necessariamente algo mais sustentável tem que ser mais caro. É um mito, né? Qual país já faz isso? Eu não diria que é um país, né, que a gente viu que todos os países estão tendo que reaprender como consomem, como produzem e tudo mais. Há segmentos que talvez consigam argumentar isso melhor do que outros, ou players dentro de um mesmo segmento que conseguem colocar essa embalagem de sustentabilidade como atributo do seu produto. Então, eu não generalizaria para um país, nem para uma empresa, uma BASF mesmo, ela tem áreas de negócio totalmente distintas, com margens distintas, não dá para generalizar. Mas pegando esses conceitos de sustentabilidade para gerir melhor a nossa própria organização ou a nossa própria casa,
a gente passa a ser mais eficiente, e esse é um aprendizado que a gente acaba passando também para os outros elos da cadeia com quem a gente vai falar. E a gente se qualifica mais para falar de nós mesmos para o cliente. Então, eu acredito que nessa jornada a gente consiga, sim, gerar mais valor. E como eu disse, não é por uma... Muito da fome que a gente viu agora voltando ao cenário, é também por uma perda de alimentos na cadeia, como eu falei, dependendo do intervalo da cadeia de valor, de mais de 50%. Então, se a gente fosse mais eficiente no transporte, na armazenagem, a gente talvez conseguiria redistribuir essa comida que está sendo perdida melhor, e aí não teria os extremos de gente comendo demais e de menos. Ok, nós temos agora, estamos chegando ao finalmente, temos agora espaço para algumas perguntas. Eu gostaria só de, antes, intercalar com uma pergunta aqui das redes sociais que vieram, e devido à proximidade do tempo, já para encerrar o horário da palestra, eu gostaria de pedir que as perguntas fossem bem objetivas e as respostas também mais curtas, porque nós vamos ter tempo depois, lá durante o dia também, para podermos debater. Então, temos duas perguntas aqui, feitas de forma virtual. A Sofia Jucon, ela tem uma pergunta. Sônia, como podemos inserir o cidadão comum nas ações em prol da sustentabilidade? Sofia, muito querida, obrigada pela pergunta. Primeiro, descomplicando todo esse tema e falando bastante dele, falando bastante mesmo, quer dizer, não a ponto de banalizar, mas de trazer ao concreto. Então, o cidadão comum, ele tem que entender que, olha, tem algo que, ele achava que era sustentabilidade, mas não é. E o que é mais? Então, ser mais objetivo e descomplicar, simplificar todo esse tema para ele ficar mais acessível. Tá, e a segunda pergunta aqui, não sei se você vai conseguir responder, porque o Tiago Freitas, ele diz assim, pensando em produção de mudas de ornamentais, por que as embalagens e recipientes não podem ser 100% retornáveis, sem gerar tanto lixo na produção? Eu acho que aí a resposta depende, né? Como é que foi bolada a embalagem e como é o caminho dela na cadeia de valor, porque o ideal é que ela já seja utilizada pensando numa logística reversa, ou que ela vire algo na sequência, uma nova utilização, né, para ela justamente não ter a questão do resíduo. Mas acho que a Bia vai trazer cases à tarde, então fiquem à tarde atentos para a palestra dela também. E eu posso até completar aqui para o Tiago, dizendo que, em parte, isso já é feito. Ainda não é tanto, mas já existem iniciativas onde isso já é realizado, sim. Por favor, aqui, o senhor também? Sônia, bom dia. Bom dia a todos. Eu sou Walter Greve, sou presidente do CEASA Campinas. Parabéns pelo seu conhecimento, pela sua fala, tá? Muito nos alegra. Eu gostaria de dizer que o acesso à questão do desenvolvimento é um desafio para todos. Campinas é uma cidade com mais de 1.200.000 habitantes. Hoje, graças a Deus, nós tratamos 100% do esgoto coletado. Falta pouco para a gente atingir o tratamento. Tá? A sustentabilidade é um tema muito importante e caminha lado a lado com a inovação, pois ambos são exigências que os consumidores estão cada vez mais atentos, exigindo esse esforço dos fornecedores. Tá? Nesse mundo capitalista, os produtos são descartáveis, né? Quanto mais se consome, mais se descarta. Assim, gostaria de saber qual seria a dificuldade em implantar tais medidas, se existe uma questão de cultura ou de custo, e qual seria a melhor abordagem. E a outra, nós percebemos com a pandemia, a população se apegou muito à planta, à flor, nós ficamos muito restrito, muito fechado, né? Qual seria a recomendação para fomentar o consumo de flores de planta para a população em geral? Tá? Só complementando um dado, nós temos um convênio com a CEPROCAMP, que é uma fundação dentro da prefeitura de formação profissional. De 4.500 alunos inscritos com essa formação profissional, 40% da renda per capita não chega a R$300.
É uma coisa muito triste, tá? Numa cidade do nosso tamanho. Obrigado, viu? Difícil responder rapidamente essa, hein, Renato? Só depois... Já foram 3. Bom, a questão acho que a primeira foi sobre a questão de implementar a logística reversa, se é uma questão de custo ou cultural, ou, enfim. Eu acho que é de maior conscientização agora e também de ter conscientização no sentido de que mais pessoas estão pedindo por isso, estão dispostas a fazer o esforço necessário para implementar uma logística reversa. A Política Nacional de Resíduos Sólidos já promoveu vários acordos setoriais de farma, de embalagens, enfim. Então, lâmpadas, pneus, tem vários setores que já estão aderentes a ela e viram nela especialmente uma oportunidade de ressignificar o setor e de encontrar novas formas de receita, inclusive de geração de empregos, nessa questão da logística reversa implementada. Eu acho que mais do que a logística reversa... Então, eu acho que hoje em dia tem uma sensibilização maior, tem mais exemplos que possam ser copiados e seguidos, que também ajuda os setores a se animarem a fazer. Tem mais players, uma Braskem, por exemplo, super comprometida com uma cadeia toda de plástico reciclado também, que não era a questão há algum tempo atrás. Então, os atores estão mais sensíveis a tudo isso e estão mais dispostos a implementar e a ajudar a promover essa mudança de hábitos, inclusive, porque muitas vezes depende do consumidor na ponta ter essa conscientização. Pode ter toda a logística implementada, mas se eu não levar lá alguma coisa para um ecoponto, não adianta se eu jogar fora junto com o lixo comum. Então, tem vários elos que precisam fazer a sua parte, e por isso que é a tal da corresponsabilidade quando a gente pensa em sustentabilidade. Mas eu acho que uma outra coisa que também acontece é essa noção de que tudo isso pode gerar renda, pode gerar valor, além da redução do impacto ambiental. Então, isso também é a história da latinha, né? Ninguém vê uma latinha jogada por aí, porque 99% é recolhido e vira latinha de novo, reinserida no sistema. Então, também tem tecnologia hoje mais disponível para reaproveitar aquilo que volta. Mas eu acho que isso já está acontecendo, não é fácil, nem todos os setores estão fazendo, mas está aí. Eu acho que o grande desafio vai ser pensar no design para que ele não vire um resíduo. Então, acho que esse passo ainda vai demorar um pouquinho mais, porque a gente precisa falar com escolas que ensinam design, com engenheiros, todo mundo precisa estar com essa pulguinha atrás da orelha na hora de se capacitar. Não necessariamente só na universidade, em qualquer curso, né? E eu acho que, assim, conversando com tudo isso, tem essa maior consciência da gente, como cidadão, ser algo melhor e deixar o mundo melhor também, por mais romântico que isso pareça. Eu acho que, no geral, temos as pessoas mais conscientes nesse sentido também. Acho que eu acabei respondendo a primeira, a segunda e a terceira era mais um comentário seu, né, da contribuição de Campinas. Eu acho que a Sanasa, né, é um grande case no Brasil inteiro, não só de fazer a água e o saneamento chegarem à população, mas também na gestão de perdas. No Brasil, a gente tem cerca de 50%, 40%, 50% de perda de água já tratada, que vai energia, vai químico, vai mão de obra, vai instalação, vai um monte de coisa, e não chega no hidrômetro, porque se perde e não tem de quem cobrar. Então, imagina na nossa situação aqui de iminência de crise hídrica pior do que a que foi há alguns anos atrás, a gente ter esse luxo, entre aspas, de perder 30%, 40% da água no caminho. E não é por gato, porque gato ainda alguém utiliza. É perda mesmo. E tem outro aspecto que é a perda de esgoto, que é pior ainda, porque daí ela contamina o lençol freático. Então, tem várias questões e várias oportunidades. Incentivar o consumo de flores de planta para a população em geral, chegar mais próximo, tá? Sim, sim, sim. Eu acho que aí a gente pode fazer várias campanhas em conjunto, porque, que nem a gente ouviu no começo, tem flores e plantas de 5 ou até 5 mil reais. Então, não é o preço, é mais a questão também de conscientização e de ensinar e se cuidar de plantas também. Ok, temos espaço para uma última pergunta aqui antes do intervalo. Por favor. Bom dia, Sônia. Eu sou o Jorge, faço doutorado na PUC Rio e estudo flores e plantas ornamentais há algum tempo.
Eu achei interessante a sua colocação sobre sustentabilidade, e a resposta que você deu é até interessante para justificar a relação que existe entre crescimento populacional e recursos, porque a teoria de Malthus já foi por água abaixo, né? Então, o crescimento populacional em si, ele não vai justificar, não vai diminuir a fome. Uma outra questão que eu acho interessante colocar, além dessa questão da desigualdade, é sobre os países que são exportadores de flores. Eu percebo que, por exemplo, o Brasil não figura lá entre os 5 maiores. E se a questão da sustentabilidade pode ser um ponto importante para o Brasil se colocar nesse cenário. Com certeza, com certeza. Eu acho que, especialmente agora na COP26, que o governo vai se posicionar mais nesse tema de mudanças climáticas, falar do desmatamento e do que está fazendo contra isso, falar da biodiversidade, o nosso Código Florestal, como ele é único no mundo e quanto que é preservado dentro das próprias propriedades rurais, coisa que a gente não vê na Europa, né? Quando a gente sobrevoa a Espanha, por exemplo, a gente vê a propriedade rural indo até quase dentro do rio, quer dizer, não tem aquela margem, né, para proteção como o Código Florestal promove aqui. Então, eu acho que a gente tem muitos aspectos do que quer que seja produzido no Brasil, flores e plantas ornamentais, para promover uma exportação, para dar esse tipo de enfoque no mercado consumidor. Especialmente porque ele está muito atento já, como eu falei, teve uma matéria do canal alemão que falou das condições de trabalho e de produção da África, da flor não de corte, né? Que é exportada em condições com defensivos e não sei o que, inseticidas e para estender a vida útil por avião. Quer dizer, a pessoa que compra aquela flor pode não ter conhecimento dessa cadeia toda, mas cada vez mais isso está transparente. E a gente aqui, o que quer que seja produzido no Brasil, a nossa matriz energética é tão mais favorável que em outros países, que mesmo consumindo muita energia no esforço de produzir e transportar uma planta, uma flor para outro continente, mesmo aí a gente está melhor comparado, né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa melhorar, sim, com certeza, mas a gente tem muitos argumentos que vocês poderiam utilizar para, sim, acessar mercados de exportação que talvez façam aquilo que a gente falou antes, de pagar um pouquinho a mais por isso. Ok, Sônia, muito obrigado. Temos aqui... Não fiz nada. Eu também não. Posso continuar, Som? Nós temos uma pequena lembrança aqui para você, por favor.